Oi, oi, povo sexy! Olá. Lucas aqui de novo. Como, Oh. como toda vez. Ih, viajei. Lari, sexóloga, especialista em relações plurais e peculiares. E hoje a gente vai falar bastante desse peculiares. E hoje temos convidada. Só vamos esperar a Angelique entrar do Sexy Life Boutique pra gente fazer esse bate-papo com ela. A gente já fez há bastante tempo outras duas lives eu fiz com ela e agora ele estará junto conosco. Aê, entrou! Vamos ver aqui. Vamos lá. Olá! Olá! Oi! Tudo bem? Vim no fetiche hoje, ó, toda no Spike. Isso aí. No clima já. Né? Se é pra falar, vamos falar. Exatamente. Hoje eu tava até. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, Tudo sim. direitinho? Tudo certo. Tudo bem. Hoje à tarde eu tava Ih, travou. esperando. Tava tudo bem. Fernando. Agora Agora tá. voltou. Acontece. Às vezes eu coloco do volume aqui e acaba me trollando também. Exatamente isso. Ou então Agora desliga a tela, né? tá todo mundo aí, né? Tá tudo certinho. Tudo certinho. Então vamos lá. A Estava gente... fazendo a nossa pesquisa para a live e aí tem uns nomes que aqui no Brasil é mais misturado do que lá fora, né? Sim, tem diferenças mesmo. Quando eu estava na Austrália ainda, eu entrei em contato com um site que a gente vai recomendar aqui, a gente vai tirar esse vocabulário, essas explicações de lá. E eu conheci esse site desde a época que eu estava na Austrália por um grupo de, na verdade, uma professora, uma sexóloga dos Estados Unidos. E é bastante referência no Fat Life. Tem muita gente que coloca o resultado do teste e tudo mais. É. E é desse teste que a gente vai falar. Mas eu percebi diferenças mesmo. Tanto é que quando eu voltei para o Brasil e eu comecei a procurar grupos fetistas, tinha noções diferentes dos significados dessas palavras, desse vocabulário. E aí é que É. eu fui entendendo com o tempo, tá, o pessoal lá tem esse significado, aqui é um pouco diferente. É. E aí a gente vai tentando botar um pouco como a galera aqui no Brasil usa, né? Porque às vezes algumas coisas até se perdem nas traduções, né? Que nem algumas práticas eu vejo que muitas pessoas acabam se confundindo um pouco por causa das traduções. Às vezes a ideia que tem da coisa tá certa, mas o como tentar portuguesar a situação fica meio confuso. Então vamos lá. Quer Sim, começar? O e é que quer bem fazer? comum, sim. E outra coisa também, é bem comum a gente ver a comunidade fetichista brasileira manter muito vocabulário em inglês. E aí eu perguntei, quando eu comecei a ver o pessoal daqui, eu perguntei, nossa, mas por que se mantém em inglês? Então a resposta que uma pessoa me deu foi que, primeiro, que é bom que se mantenha. Ai, meu Deus, é a gata mexendo no tripé, gente. É bom manter em inglês, porque além de inglês ter muito brasileiro que não entende, você pode trocar um papo, sei lá, no ônibus e ninguém vai estar entendendo. Além de ser em inglês, também é um vocabulário muito específico, as pessoas podem dar uma boiada, mesmo quem entende de inglês. E Mais fácil para pesquisar também. outra coisa é isso, que tem muito material em inglês, então facilita do pessoal, de repente, pesquisar, né, coisas, materiais da gringa.
Uhum. Um pouco de preguiça também. E, ao meu ver, é um tanto esse negócio de um ar meio elitista e uma Síndrome coisa. de vira-lata. Total síndrome de vira-lata. De tipo, o que é de fora é melhor e o que é do Brasil não presta tanto. Então, eu vejo que tem Eu sou algumas coisas. suspeita para falar, porque às vezes parece que meu inglês é melhor do que o meu português, né? Sou suspeita para falar. Mas eu vejo às vezes que algumas coisas quando a gente traduz fica estranho, fica até meio pesado e meio pejorativo, sabe? E para mim o BDSM é tão natural e é uma coisa que é para ser legal, que é para ser prazerosa, que é para ser tantas coisas libertadoras, que aí, por exemplo, eu sei que não é o que a gente vai falar, mas quando eu escuto alguém traduzindo spanking para espancamento, isso me dá uma dor no coração. Que espancamento para mim é alguém que está levando porrada, surra no meio da rua, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E Sim, isso, às vezes, acaba levando o BDSM para o pejorativo das pessoas que são ignorantes, e aí, na hora que vem alguém e fala uma coisa dessa, vai com certeza considerar que é uma violência e nem parar para tentar entender a questão de consentimento e tudo mais que é envolvido em quem realmente é praticante e tem interesse em aprender e tudo mais. Então, assim, às vezes eu acho que é melhor manter na gringa, porque fica até um pouco mais leve do que algumas traduções. Mas tem muita gente sim. que gosta e não sabe falar, né? Então, nada, a gente tem que tentar se ajudar, né? A questão da violência. Então, primeiro deixa eu situar o povo. Hoje é fetichismo, papéis eróticos. E a gente vai falar sobre esse vocabulário fetichista, esse vocabulário de erotismo fora da curva. E a questão do consentimento é sempre presente. Eu não lembro onde que eu ouvi, mas eu até já falei em outra live. Acho que foi, inclusive, a live que eu fiz com a Kali, já faz bastante tempo, que, na verdade, tem certas práticas fetichistas que, sim, elas são violentas, mas elas não são abusivas porque elas são consentidas. É uma violência, é uma agressão, né? A pele, às vezes, realmente tem uma agressão ali, às vezes fica um hematoma, às vezes até se quer isso, se busca isso, mas é consentido, então não é uma dinâmica abusiva. O consentimento, independente da base, porque existem diferentes bases para se jogar, diferentes tipos de dinâmica para se jogar e praticar essas brincadeiras fetichistas, mas todas elas têm o consentimento como base. Então, Até coloquei um comentário esses dias na minha página lá da loja, que todo mundo tem direito a limites, todo mundo tem direito a safe word e aftercare. Então, tipo assim, isso é primordial. É aquele povo que diz que não tem que ter safe, que limites são para ser ultrapassados. Não cai nessa não, galera. Tudo tem que ser Outra red consentido, flag. né? Já é uma red flag, exatamente. Tudo tem que ser consentido, tudo tem que ter um acordo, um limite, sim. Por mais que você goste muito, tem que ter um limite, sim. Se você não coloca, quem está dominando tem que colocar. Então, assim, tome muito cuidado, porque se não for assim, aí é abuso, aí é violência, sim. né? Que nem tudo que não é acordado não vale. Ponto. Essa é a premissa básica de quem efetivamente é praticando. Sempre tem quem vai tentar se abusar de alguma coisa. Então fica ligado nessas bandeiras vermelhas, porque se alguém não acha que você tem que ter limite, não quer negociar, não quer ter uma safe word, já é um problema, já pula É fora, sinal de alerta, é um é sinal de uma alerta, pessoa exatamente. querendo colocar uma máscara de BDSM para justificar abuso. É isso, é pessoa abusadora que quer se camuflar ali de uma coisa chique, bonita, com nome exótico e que não Sim, cola. tipo isso.
acha que vai conseguir se dar bem e se safar sem que nada aconteça. Com pretexto, né? Tá colocando num contexto, só que não, né? Então, Exatamente. é uma E coisa que eu sempre falo para iniciantes que me procuram e tentam tirar dúvidas, que eu falo que eu estou sempre disponível para isso. Sempre tome muito cuidado com as pessoas que estão entrando em contato, você que é iniciante. Não tenho certeza? Não vai. Tire dúvidas sempre. E cá entre nós, não vá no primeiro que aparece tentando alguma coisa sem tirar dúvida com outras pessoas que você conheça ou pelo menos procure saber, né? É muito. Tem sempre alguém dando golpe em qualquer lugar, né? No meio também vai ter alguém assim. o Assim, golpe tá qualquer aí, tá aplicativo de relacionamento tá aí, cara. Sempre vai ter alguém querendo dar um golpe. Então, assim, se cuidem, sempre, né? gente. Desculpa, um parênteses. A gata, o ring light, eu tô colocando embaixo, porque ele quebrou aqui. Aí eu coloquei em cima da cama, ela tava deitando dentro dele. E se soltar, ela Tá vai animada com a live, ela. A gente vai falar de pet, tá bom? A gente vai falar de pet. Ela tá com frio, eu acho, que hoje deu uma esfriada, ela ficou grudada em mim a tarde inteira. Agora o ring light, ela, vou aqui. Opa, tá quentinho. Agora vamos Então, esquentar o vamos papo, lá. então. O site é um site bem conhecido nas comunidades fetistas, tanto aqui do Brasil quanto lá fora. É uma referência, não é o único teste BDSM, mas pelo que eu tenho visto por aí, é o que o pessoal mais usa. Então, é BDSM teste, sem o E no final, porque é em inglês, .org. E ele tá em inglês. O teste em si, que é a primeira aba, dá para mudar para português hoje em dia. Faz poucos meses que eu vi que atualizaram e dá para fazer em português. Ele é um teste bem longo. Eu recomendo fazer a parte longa, porque ele tem a opção de mais curto, que eu acho que não vale a pena, já que você vai usar esse tempo, que use para fazer o teste completo. Sim, sim. E tem a parte dos arquétipos, né? Informações e arquétipos, que é o que a gente vai falar hoje. Essa parte, infelizmente, não tem a tradução para o português. Como está escrito tudo, é mais fácil da gente copiar, quem não é fluente em inglês, de copiar e traduzir, né? Mas realmente tem essa questão que é muito específica. Então, mesmo traduzindo, às vezes pode ficar tudo embaralhado na cabeça, a pessoa não entender bolhufas do que está escrito ali. Então, é por isso que a gente prometeu essa live aqui já faz um tempão e a gente ficou devendo e hoje a gente vai pagar essa promessa. De hoje não passa. Hoje vai. Não sei nem se a gente vai dar conta da lista inteira hoje, porque a lista é longa e eu tenho verdade. que a gente só falar aqui as traduções e né, como se fosse ler aqui e traduzir, não vai ser tão interessante. Então a gente vai dar exemplos de coisas que a gente já viu, que a gente sabe que existe, alguns. Eu ainda achei duas que não estavam lá, tá? Uma delas que eu me encaixo, uma categoria que eu me encaixo não estava lá, e fetichistas que a gente tem que falar, porque muitas pessoas confundem só o fetiche, só ter alguns fetiches, como fazer parte do meio, né? E aí a gente tem que também lembrar desse povo que não pode ficar esquecido. Essa discussão, que por si só é uma polêmica que daria para escrever uns 15 livros. Outra live, dá para jantar outra live. Eu não Mas vou entrar nessa questão para não confundir mais ainda a cabeça do povo hoje, porque a gente está aqui aos pouquinhos, a gente vai construindo o conhecimento junto. Então, é passo a passo. Mas realmente tem essa coisa Te acompanho. de gamers e fetistas. E o fetichismo é a coisa mais ampla, né? O BDSM seria uma coisa mais parcialmente... uma parte aí do fetichismo. Boa noite, Amanda. Amanda maravilhosa, amandalima.dome. Ela é dona,
e maravilhosa lá do The Office de Curitiba. E aqui temos um comentário do Doug. Ó, visto que vivemos numa sociedade que tem por costume julgar, como expor seus fetiches para seu parceiro sem medo de julgamento? Olha só, a primeira live que eu fiz com a Angelique, do ano passado, a gente falou disso. Então, volta lá no IGTV, eu não sei nem se vai estar, porque como faz bastante tempo, eu lembro que as primeiras... Na minha loja ainda tá lá. Claro, mas estão todas no meu canal do YouTube. Então, vai lá no meu canal do YouTube, vocês acham no meu link da bio, tem lá o canal e vocês procuram. Qualquer coisa, se precisar, eu indico certinho, que teve mais de uma live que eu falei a respeito disso. E aí eu posso passar o link certinho, tá? Depois aqui, que acabar aqui, vocês me peçam que eu passo. Então, vamos para a lista. Sim. Primeiro, colocam o sentido do que é o BDSM. Sim, eu sei. Né? Quem fez a pergunta, quem pediu foi o Douglas, que é namorada. Eu não sei se eu posso, sim, revelar tudo que você colocou aí, porque eu sei que os comentários aqui apagam. Mas a pessoa aí, o seu namorado, não me falou se pode. Vou ver sim, brigadão. Beleza, eu te passo os links das lives depois. Só me lembra, gente, porque eu sou dessa. Ou manda direct pra Larissa também, que ela manda cada um deles. Foi um papo muito legal, assim, de até que tipo de acessório compra para usar primeiro sem assustar. Foi ótimo. E a gente fez mais de uma live juntas. Eu não lembro em quais delas. Você também apresentou um monte de material que você vende. E hoje também, se tiver oportunidade, você mostra aí. Vamos mostrar tudo. Não, hoje eu só trouxe o meu fetiche. Mas deixa teu contato aí, então Tá. @BR Sexy Life Boutique. É um sexy shop mais voltado para BDSM, mas a gente atende de tudo um pouco, galera. A questão é ter prazer. Isso, baunilhas são super bem-vindos também. Baunilhas são super bem-vindos. Se quiser tirar dúvida também, pode ir lá, não tem problema nenhum. A gente ajuda. Isso aí. Né? Como vamos começar? Com a relação mais básica de todos? Ou você quer só cada tipo de denominação? Antes de começar a lista, mais um adendo. Lembrando que na live a gente traz esses conhecimentos mais gerais, mas que para ir mais a fundo e personalizado, eu tenho os atendimentos personalizados online. Então é só entrar em contato comigo para marcar o horário. E eu não sei quando, de novo, terão outros cursos online, então fiquem ligados aí que vai ter mais para vocês também entenderem melhor para vocês. Eu só queria falar uma coisa de fetiche, é que eu descobri um novo fetiche essa semana, que é esse brownie. Muito bom. Você tinha feito uma pergunta, agora eu esqueci o que você perguntou. É sobre, você quer só os nomes das posições ou você quer embasar o tipo de relação? Vamos fazer tudo. Só que antes vamos retomar essa coisa da sigla BDSM, que a gente já falou em outras lives, mas pode ser que tenha um monte de gente aqui que nunca tenha, de repente, ouvido falar do que é. Então, BDSM é como se fossem 3 tipos de dinâmicas aí mais básicas juntinhas aí, que você junta. Então, o BD seria de bondage e disciplina. Bondage é restrição de movimento e também tem, a maioria das linhas também inclui privação de sentidos. Qualquer sentido. Visão, geralmente a visão, né, é bem clássica de pôr uma venda, mas pode ser alguma mordaça também, alguma coisa para atrapalhar a audição, enfim. E disciplina é um jogo... Eu adoro esse lance de disciplina, que não é aquela coisa de dar uma ordem e a pessoa obedecer. E sim de ser aquela coisa de, né, na marra, colocar a pessoa no lugar dela. A gente vai entender melhor isso quando a gente estiver no vocabulário mais pra frente.
Então, o BD. Aí, repetindo o D. D com S. Seria dominação e submissão. Essa questão da dominação e submissão, aí tem uma polêmica enorme, que pode ser física, emocional. Mas, na verdade, o pessoal fala é sempre emocional, é sempre psicológica. Tem gente que fala que não, uma coisa é física, outra é psicológica. Não importa, gente, mas é mais a questão... Dominação e submissão. A dominação é mais no sentido de uma pessoa tá dando ordens ou guiando a coisa e a outra está se submetendo àquelas práticas. É basicamente isso. E a outra sigla vai repetir o S, então é SM, que é sadismo e masoquismo. O sadismo é gostar de infligir dor ou sofrimento. Tanto física, quanto, que é a mais conhecida, quanto essas psicológicas. E isso eu vejo uma diferença grande também de como se vê lá fora e aqui. Né? Porque a humilhação, as pessoas, principalmente aqui, acabam incluindo nessa questão do sadismo. E o masoquismo é gostar de receber essa dor ou sofrimento. Ok, gente? Ali, como vocês puderam ver, a gente já falou várias vezes aqui, que não tem uma regra muito... Uma regra específica. Porque dependendo da cultura, dependendo do lugar, vai acabar incluindo certas coisas numa classificação e outra nem tanto. Isso vai variar. Então, quando me falam de liturgia, eu falei, meu Deus, mas qual liturgia? Porque a liturgia é de cada evento, é de cada local, é de cada comunidade. Então, E tem gente ainda que confunde liturgia com hierarquia. Não, gente, BDSM sem hierarquia não é BDSM. Então, isso não é liturgia. Né? Liturgia podem ser alguns rituais, algumas outras coisas, mas hierarquia, quem manda, quem obedece, isso não é liturgia. Isso é conceito básico, é um dos pilares do BDSM. Não confundam. Que às vezes tem aquela galera que só lê, não pratica e acaba confundindo alguns conceitos. Né? Mas então, vamos para a próxima. E mesmo essa questão da hierarquia é uma questão polêmica de quem fala o que é ser BDSM e o que é BDSM ou não. Porque o jogo BD não necessariamente vai ter uma hierarquia no sentido de eu tenho poder, eu mando. Já ouvi. Eu gosto de ser amarrado. Eu gosto de ser amarrado e eu gosto de amarrar. Eu não estou dando poder para a pessoa, mas... Então, a gente funciona. Mas isso é muito difícil porque eu não tenho experiência nenhuma com cordas, shibari ou o que seja. E eu não consigo entender a pessoa que tem o prazer só nisso, porque tem gente que tem o prazer só nisso. Não, eu gosto de ser amarrada. Mas você está deixando alguém te amarrar. Então, você está dando poder para essa pessoa. Sim e não. E não sei o que. Aí eu continuo perdida, gente. No SM é a mesma coisa. Tem pessoas que veem muito... e eu acho que também é muito da diferença de tipo de relacionamento que você tem com aquela pessoa. Se a pessoa tá lá praticando num evento com um amigo, uma amiga, de repente não tem essa hierarquia. Eles estão simplesmente falando, eu gosto que você use tal instrumento, tal acessório, que faça assim, assim, assim. É praticamente a pessoa que está recebendo mandando o que ela quer receber. E a outra pessoa está falando. Então, não necessariamente a pessoa que está fazendo, infringindo a prática vai ser a que está decidindo como vai fazer aquilo tudo. Mas se ela já está numa relação de DS, ou enfim, como você quer. Que seja o acordo deles. Aí... provavelmente vai ter essa hierarquia erótica, né, gente? Na vida sim. É diferente e tem níveis diferentes desse tipo de relacionamento. Que a gente pode deixar, que é um vocabulário para outro dia. Mas pode ser desde só, um dia se encontrou, fez, ou entre quatro paredes acabou, ou para mais áreas da vida e não só no tão só erótico, mas trazer esse erótico para outros momentos mais baunilha. Baunilha é esse não fetista, esse normal. Sim, sim. Ai, gente, eu não sei se o balãozinho tá funcionando. Eu vou clicar. Pessoa que fez a pergunta, eu posso clicar? Porque
se eu clicar, vai aparecer quem fez a pergunta. Antigamente, eu conseguia ver a pergunta sem clicar. Hoje em dia, eu não consigo mais. Então, eu não sei se a pessoa quis fazer anônima. Se quis anônima, eu não vou clicar. Avisa aí nos comentários, por favor. Vai deixar de ser anônimo se for nos comentários. Aí falaram aqui, ó, merchan do brownie. É um brownie vegano, tá, gente? Eu nem mostrei a marca. Mas vamos lá. Então, a gente vai começar como o quê? Com dominante? Com dominador? Deixa eu ver. Eu acho que antes de falar essas palavras mais específicas, seria interessante a gente esclarecer aqueles 3 termos mais genéricos, né? Que é top, bottom e switcher. Ok. Quando a gente entrar nas próximas coisas, já vai confundir. Então, acho que... Entendi. Que não Show. tem aqui nesse site, mas que para nossa cultura brasileira faz muito sentido. Deixa Verdade. eu só ver esse comentário aqui, que a Simone raramente consegue entrar no início, ela colocou, daqui a pouco será a minha live, mas não tinha como deixar de passar aqui para te mandar um beijo. Beijo, Simone. Deixa eu ver aqui se for... O chat está atrasado. Tá, É, sempre. pode ler. Deixa eu ver aqui, então. Tem outra pessoa que fez pergunta também. Me avisa se pode clicar, porque vai aparecer quem fez. Alguém disse que pode aí. Ah, o que seria liturgia? Ai, gente, liturgia, vamos deixar para outro dia? É muito complicado. Resumo do resumo do resumo. Uma invenção. Tudo é uma invenção, mas liturgia seria um conjunto de regras de comportamento que você teria que ter, e protocolos e rituais que você teria que ter dentro de um espaço em que está acontecendo o BDSM. Só que nem todo mundo concorda quais são essas regras e nem se deveria ter ou não. Exatamente. Só que o É problema... uma briga longa isso. Porque tem gente que fala que você só é BDSMer de verdade se você segue a liturgia. Senão você é só fetichista, como se fosse um jeito de BDSM ser a nata e o fetichista ser inferior. Então, quando é nesse nível de papo, eu quero distância. Só que além disso, a pessoa que fala isso geralmente não quer nem explicar e ensinar o que seria essa tal liturgia. Então... Ninguém gosta complica. do livro da liturgia. Então, vamos lá. O top... Ou tem mais pergunta? Até tem, mas eu não sei se a pessoa quer que eu abra. Então, eu vou deixar. Toca o barco. Então, vamos lá. Normalmente tem o top, o bottom e o switcher. Vou pro meu basicão, tá, galera? O top é quem faz e manda. O bottom é quem recebe e não quer controlar nada. O SW é o que gosta de estar dos dois lados. Como eu digo, normalmente nas 2 pontas do chicote. Ou é segurando, ou é recebendo. Né? Porque dentro do top tem uma gama enorme, que é o que a gente vai tentar explicar um pouquinho. E dentro do bottom também. Eu tenho uma amiga que ela odeia essa palavra, bottom. Não sei porquê, mas ela não suporta ser chamada de bottom. Cara, mas você não está se submetendo a alguém, você está fazendo um acordo para ser a pessoa que vai receber tal ação. Né? Você não tem uma relação com aquela pessoa, como a questão que a gente estava falando de amigos. Estou numa festa com os meus amigos, quero vela. Eu vou ser a bottom daquela cena de vela, mas eu não estou sendo submissa a ninguém ou qualquer outra posição que a gente vai explicar melhor, mas é simplesmente quem está recebendo alguma coisa, alguma ação, alguma ordem ou o que seja. O top é quem faz, quem manda, e o SW está nos dois lados, e aí a gente tem outra discussão enorme que não necessariamente é no mesmo momento, ou com a mesma pessoa. Sim. Mais pano para manga. E ainda tem gente que diz que SW não existe? Assim. Verdade. Diz que é quem está em cima do muro. Não pode ser a pessoa que gosta das duas coisas, é quem está em cima do muro. Tipo, deixa para lá, depois eu comento. Não, mas é interessante essa conversa, porque eu, como sexóloga, para mim é muito importante trazer essas questões. O que você falou da pessoa não gostar de se dizer bottom, pode ser tanto essa questão de associar com humilhação, submissão, ser escrava, tal, que ela não curte,
quanto a questão pejorativa da origem dessas palavras. Porque top e Sim. bottom veio da comunidade gay. E ainda se tinha machismo dentro, né, da comunidade gay. Essa questão de o cara que é top, que penetra, ser superior ao cara que é penetrado, que é o bottom, que recebe. Então é como se ele estivesse no papel da mulher. É uma misoginia gigantesca. Entendi. Então, assim, lógico, a gente não tá mais carregando isso hoje em dia quando a gente fala na comunidade fetichista. Mas dá para entender o peso que já teve historicamente falando. E a cabeça de cada um funciona de um jeito. Às vezes um xingamento para uma pessoa tem um impacto muito maior do que para qualquer outra. Não dá para explicar, né? A gente sempre fala, né? Cada caso é um caso, literalmente, para muitas coisas, inclusive no BDSM, cada caso é um caso. Tipo, humilhação. Gosto de ser humilhado. Tá, o que é ser humilhado? O que é humilhação para você? Porque é uma questão muito subjetiva. Total. Né? Para um é uma coisa, para outro é outra coisa, nada a ver. Que você vai olhar, tipo, isso é e para você isso é se humilhar? Como assim? Não faz sentido. Sim. Né? Inclusive, essa lista, o teste e tudo, ele traz... Quando você faz o teste, vai aparecer a porcentagem de 0 a 100% de cada perfil. Então, cada pessoa é uma combinação desses números e dessas palavras todas. E isso muda, né? De fase. Tem fases que... Gente, eu fiz o meu antes da gente vir fazer essa live. Não tem mais nada a ver com o que eu fiz antes. Eu fiquei, gente, não sou essa pessoa que saiu no teste dessa vez. Não é possível. Muda. E, claro, o teste não é mega, hiper preciso. Apurado. Ele vai... Mas te ajuda a te dar um discernimento quando você está meio perdido, quando você está começando. É muito legal você fazer quando você está começando, para você ter um pouco mais de ideia, até mesmo do tipo, mas será que eu gosto realmente disso ou não? Né? Eu acho, por exemplo, que quem tem uma dominância, ela não consegue ser aprendida. Mas tem gente que, principalmente quando é bottom, tem uma necessidade de saber onde se encaixa um pouco melhor para entender o que agrada e o que não agrada. Porque, por exemplo, um pet, tem gente que gosta de ser pet, não ser sub ou qualquer outra coisa. Então, te dá uma clareza de algumas coisas que eu acho muito interessante. Então, sim, iniciantes a gente recomenda. E é muito legal fazer isso de tempos em tempos, mesmo que não seja mais iniciante, justamente para ver, nossa, o quanto que eu mudei, o quanto que eu experimentei, ou o quanto que eu quero experimentar que eu não queria antes. Muda bastante. E o que é interessante de ter noção desse negócio é que vai dar o perfil, mas o perfil não fala as práticas. A lista de práticas é ainda mais imensa. Então, se vocês querem, assim, tirar sair da rotina erótica de vocês, procura uma lista dessa. Kink List ou BDSM List, lista BDSM, que vocês vão achar, assim, uma imensidão. Uma imensidão, que é um tipo de trabalho que eu faço com clientes particulares também, da gente fazer essa lista até junto, porque às vezes a pessoa pesquisa e procura lá, tá, é isso. Mas fazendo comigo eu posso falar sobre questões de segurança, histórias que eu já escutei, experiências que eu já vi o pessoal relatar. Então fica muito mais enriquecedor fazer essa lista, mas ela é gigantesca. Mas com paciência. Paciência. Só que não precisa fazer ela de uma vez. Vai fazendo aos pouquinhos e, isso aqui eu quero experimentar. Vamos testar. E vai fazendo aos pouquinhos. Teste BuzzFeed serve? Não conheço. Eu nunca vi nenhum teste do BuzzFeed sobre isso. Também não. Se eles inventarem, avisa aí. Se quiserem o link de um desses, eu não vou lembrar aqui agora, mas tem um que eu tô usando com uma pessoa específica e tá sendo bem legal. Aqui a gente tinha feito um tempo atrás, eu não achei mais. Então não sei se ela existe, eu não achei, ou se saiu da internet. Ó, colocaram aqui. Até aquele que a gente conversou mais cedo. Depois coloca lá para alguém ver.
Sim. Como assim tem gente que esbraveja suíte e não existe? Sou prova viva. Exatamente. Strange case aqui. Ó, tem alguém que gosta de ser cachorro aqui, pelo jeito. Ó, todo momento que eu faço o teste, ele está diferente. Normal. Esse BuzzFeed eu não conheço. Também não, gente. Deixa eu ver as perguntas do balãozinho. Tá, vamos lá. Essa aqui ela falou que eu podia também. Um submisso necessariamente é masoquista? A gente já vai ver que não. Tem muitos tipos de bottoms, né? Hedonista, o que seria? Gente, hedonista é a pessoa que busca prazer. Não necessariamente só na luxúria ou no erótico, no sexual. Até onde eu sei é buscar prazer na vida. A base da vida é no prazer. Seja para trabalho, seja para relacionamento, seja para o que, por exemplo, eu tenho até um comentário, estava falando que não estava na lista, né? Eu me classifico hoje em dia hedonista sadomasoquista, porque tenho o meu lado bem sádico, como eu tenho o meu lado, dependendo da situação, de ser a masoca da situação, mas sempre na busca do meu prazer. Então, para as minhas relações é sempre na busca do prazer, para trabalho, para as atividades corriqueiras da vida, por exemplo, eu sou péssima dona de casa, gente, porque não tenho prazer nisso, desculpa. Sim. Né? Então, é bem isso. E ver como hoje em dia a gente associa hedonista com uma pessoa pervertida e uma coisa só voltada para o sexual, ou então balada, bebida, essas coisas assim. E, na verdade, a origem de hedonismo era o simples, atingir a felicidade com o simples, que é amizade e necessidades básicas atingidas. Não é o eu vivo necessário, somente o necessário. É muito, muito isso, assim. Que é, tipo, o básico. Você não tá com fome, você não tá com sede, você se sente com segurança, você não tá com frio, não tá com calor. Tá com as necessidades básicas atendidas e tem amizades. É basicamente o que... Eu não lembro qual era o filósofo que falava de hedonismo. E aí, com o tempo, a última vez que eu vi isso, eu tava no ensino médio. Não, eu vi na faculdade também, mas faz tempo que eu vi, não lembro mais o nome do filósofo. Então, espero que esteja atendida a pergunta. Mais um aqui. Não, tá, pode fechar. Teste. Acho que não veio a pergunta. Era para testar se o balãozinho estava funcionando, eu acho. O pessoal se conversando. Tenho um grupo no WhatsApp chamado Hedonista com seus amigos que gostam de sentir prazer também. É isso aí, gente. Aproveitem. Prazer é bom e é saudável. Inclusive, trabalho com o quê? Procurando ter mais prazer para as pessoas. Eu tenho um sexy shop. A gente explica, a gente ajuda, a gente faz de tudo para todo mundo ter mais prazer. Porque quando você tem mais prazer na vida, galera, tudo flui. Tudo fica melhor. Você consegue pensar melhor no que você quer para você mesmo. E até consegue falar para as outras pessoas como que você quer. Fica melhor. Mas vamos lá. Então, agora a gente vai passar para essas questões de vários tipos de top e vários tipos de bottom. Então, tem como se fossem essas parcerias, essas dinâmicas que encaixariam melhor, porque ninguém vai ser 100% compatível com a outra, né? Quando a gente for ver essas porcentagens todas e essas palavras todas, ninguém vai se encaixar contigo. Exatamente. Mas a gente vai ver essas coisas que encaixariam melhor. Até porque dificilmente uma pessoa vai ser só um perfil. Ela vai ser uma mistura de vários desses. E dentro do mesmo perfil, pode ser que goste de práticas diferentes ou níveis de se aplicar àquela prática diferente. Então, gente, é um mundo infinito, tá? Dominante. Então, eles estão colocando aqui que é to be in charge. É tipo, tá no comando. Tá no comando, tá com as rédeas na mão, entendeu? São os dominadores e as domes são os que controlam a sessão,
são as pessoas que dão as ordens, são aqueles que gostam de controlar o que vai acontecer. Não é muito de... A parte de... Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu tenho uma DS onde eu sou a parte dominante, eu sou a mistress da pessoa que está comigo. A gente negociou antes de tudo que aconteceu, antes de colocar as coisas em prática. Então, a partir de então, eu canso de falar para ele, você só tem que vir. O que a gente vai fazer de prática naquele dia especificamente, você não precisa saber, nem precisa opinar. Você vem e faz, né? Então, tem o controle de fazer a programação, de como vai ser a sessão, de onde vai ser a sessão, o que vai ter de prática na sessão. É a pessoa que tem o controle disso. E eu gosto também de mencionar que os dominadores, as domes, tem uma questão também do psicológico. Não é só a pessoa que está... não é só o top que vai bater, por exemplo, né? Porque tem gente que acha assim, eu vou fazer um spanking, eu sou um dominador. Desculpa, eu acho que não, porque o dominador, a domi tem uma questão mais de envolver psicologicamente a pessoa, de você conhecer, de você ter um certo trabalho de fazer com que se encaixem algumas coisas, porque, cara, você tem uma DS, você tem uma responsabilidade sobre aquela pessoa que está com você tem uma questão psicológica envolvida ali no meio, não é simplesmente você manda, vai, faz, acabou. Né? Para mim, não é assim que funciona. Então, tem um trabalho a ser desenvolvido na questão emocional, na questão psicológica e no envolvimento da pessoa que vai estar te servindo. Por isso que eu falo que dominador não é só o cara que vai lá dar um tapinha na bunda e sou dominador, sou dom 50 tons de cinza. Não é assim que funciona. Para quem efetivamente está procurando. Da delícia versus muita responsabilidade. E aftercare, que é esse cuidado pós-prática, tanto a negociação quanto o aftercare, são coisas cruciais e tem que entender também que até a pessoa top vai precisar, às vezes, de um aftercare para ela, no sentido de, não de repente, a pessoa bottom, né, cuidar dela, mas pode ser também, mas às vezes é de, então, hoje eu vou tirar o dia para mim, você, por favor, se vire. Né? Não podemos criar também uma codependência tão grande que você precisa estar disponível o tempo inteiro. Exato. Mas se vira aí que hoje eu tô precisando cuidar de mim. De mim. Ou então até mesmo depois da sessão, tipo, tá cansado, teve um desgaste físico e emocional, então, tipo, agora eu quero, sei lá, dar uns meia hora aí que eu vou ficar vendo a TV um pouquinho e depois a gente volta a conversar ou ficar aqui só quietinho do meu lado e depois a gente vê. Tem todo não é só porque tá no controle que não precisa também de um certo cuidado, né? Sim. Ou até mesmo você com você mesmo. Sim. Ai, tem mais perguntas aqui, mas pode falar. Geralmente, quando a pessoa entra nesse perfil de não querer fazer nada, só querer mandar, não querer se preocupar com nada, não é que é difícil funcionar, é que geralmente não funciona mesmo. Geralmente não dá certo, não vai para frente. Mesmo que seja com um escravo, né? Colocaram aqui, Brett e Sam. Gente, a gente não vai chegar nessa parte, eu acho. Eu não sei nem o que é o Sam, eu só sei o que é o Brett. Eu te juro que eu não sei diferenciar. Smart as masochist. É uma longa história. Mas para resumir, tem gente que confunde com Brett, mas na verdade é uma pessoa que é masoquista, porque o Brett não necessariamente é masoquista, que é gostar de receber dor, né, punição física. O masoquista gosta. E aí ele vai fazer de tudo para ou provocar ou jogar o jogo do outro para receber essa prática. Então ele meio que comigo nem sempre vai se dar certo. Para mim nem sempre vai dar certo, porque masoca, a minha que vai bater em masoca não adianta de nada. Meu masoca sabe que eu só falo uma palavra para ele quando ele tá fazendo merda.
Então ele já sabe qual é a punição dele quando eu falo milho, e aí ele fica quietinho, porque senão de joelho no milho para ele, isso é uma punição terrível. Acho que para qualquer um. Não, ó. Eu sou ruinzinha de vez em quando, né? Eu sou só um pouquinho sádica, quase nada. Não, mas com certeza vai existir pessoas no mundo que vão sentir prazeres enormes ajoelhando no milho. Mas assim, cada pessoa é uma pessoa, gente. Não tem jeito. Por isso que tem que conhecer para você saber o que é que o masoquista tá recebendo, que é gostoso, que é recompensa, e o que é punição mesmo. E Primal. Tem o caçador e a caça. Calma, minha filha, a gente vai chegar lá. Calma, Lara! Calma, Lara! O Primal é também outra coisa que eu super me identifico, mas esse daí tem quem fale quem caça, quem é caçado. Eu já vejo da forma que as pessoas... É um momento que tem, às vezes, as duas faces sem rótulos, sabe? Mas é uma discussão longa. Ó, aqui. Tem alguma opinião sobre perfis de dons com vários subs virtuais? Eu quero falar uma coisa sobre isso. Vamos lá. Se as pessoas que estão ali estão envolvidas de um jeito que elas sabem que não é algo real, que é um RP, uma interpretação de papéis, uma brincadeira virtual, o problema das pessoas que estão ali, tá? Não tem nada a ver, não tem nada. As pessoas estão cientes disso. Agora, geralmente, quando a pessoa tenta construir uma relação mesmo, grande, de verdade, com responsabilidade, com ligação emocional verdadeira, que só funciona através desse virtual, que não é uma relação a longa distância que também tem virtual, é uma relação que só tem esse virtual, geralmente isso não dá muito certo. Alguém no meio do processo acaba se machucando. Eu particularmente não acredito em relações BDSM estritamente virtual, tá? Até porque eu sou uma pessoa sádica. Então, não existe a menor possibilidade de eu pedir para alguém se bater. Não rola. Não rola. Gente, a questão o jogo se limita muito. Você tem muito mais questões de segurança. É bem mais arriscado você mandar a pessoa fazer certas coisas sem ter alguém supervisionando. Porque se acontece... Às vezes você nem sabe, mas a pessoa tem... E a pessoa também não. Tem um problema no coração. Aí no meio da sessão se emociona, tem um piripaque e tá lá sozinha. E aí? Entendeu? É muito perigoso. A questão até de... uma das práticas eróticas que mais mata no mundo todos os anos é a asfixia erótica. Porque às vezes as pessoas inventam de fazer sozinhas. E aí desmaiam e morrem. Então, assim... Não, tem certas coisas que não dá para fazer sozinho, que é arriscado demais. Mas eu também não sou... Quem sou eu na fila do pão para ficar julgando o prazer dos outros? Se o pessoal tá tendo prazer assim, ainda mais agora na pandemia, que muita gente, a única possibilidade que tem é a distância. Eu conheço casais lá da Austrália que o marido tava na Nova Zelândia quando fechou a fronteira. Eles estão há meses sem se ver pessoalmente, porque tá um em cada país. E aí? Você vai julgar a pessoa que tá tendo um jogo erótico virtual? Deixa o povo ser feliz, não, mas entendeu? não é estritamente virtual, eles estão afastados. Mas mesmo que seja, a pessoa não está afim de ver pessoas. Tem gente eu não posso julgar, eu sou super estranha para muita gente. Então, quem sou eu para julgar a esquisitice que é esquisito para mim também, sabe? Então, assim, se a pessoa tá feliz, sabe dos perigos até de se expor virtualmente, a pessoa gravar aquilo, né? Você tá mostrando o rosto. Eu falo, gente, virtual, digital, evita rosto. Já é complicado. Eu sou mais fácil, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem tatuagem. Mas e quem tem tatuagem? Também é um jeito de identificar. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Se você está disposta a ser julgado, né? Se vai te atrapalhar no teu estilo de vida, no teu trabalho, é possível que você tenha uma exposição na família que te prejudique. Então, tenha cuidado, coloque na balança. E aí, se você tá bem com isso tudo, vá ser feliz. Lari, eu tô achando que a gente vai acabar ficar respondendo a galera e depois a gente volta para nossa ata.
deixar a lista pra semana que vem, se você puder, semana que vem. A gente faz. Tem problema não, que eu adoro live com você. A gente super se diverte. Eu só queria falar uma coisa. Disso aqui de... Tá, Deixa eu só fala aí, complementar. Que ele colocou a questão de dom. É bem interessante, que ele colocou dom. E não é dom ou domes. Que aí já entra a questão do machismo. Como é que é? Muito presente no BDSM. Ele escreveu dons. Ele não colocou dom ou dome. Ele falou Ou necessariamente... Ou top, né? É só questão de dom. Que é uma questão bem presente no... O machismo transpassa o BDSM, sim. A gente não pode negar. E com vários... Aí até que foi legal que ele colocou pelo menos uma questão de submissos e submissas, mas vários. E a gente tem que tomar muito cuidado quando uma pessoa diz que dá conta de várias pessoas. O poliamor, a não monogamia já é complicada nesse sentido, porque uma coisa é você querer ter um sexo casual com uma pessoa por dia, uma pessoa a cada semana e ter um relacionamento. Agora, ter 5, 6, 7, 8 relacionamentos, e DSs são relacionamentos, por mais que sejam só fetichistas, e alguns são fetichistas de baunilha. Olha, se você não tá aposentado, né, ou vivendo de renda, sei lá, vai ser difícil. Você dá conta. E é muito engraçado que assim, a teoria é uma coisa e a prática é outra. Eu sempre achei que eu gostaria de ter, e eu iria dar super conta de 2 ou 3 posses. Uhum. Eu tenho uma, filha, e eu já falei assim, cara, não sei se eu quero mais. Uhum. Não sei, acho que uma já tá legal, vamos ver se eu quero mais alguma coisa, porque no momento não vou ter como ter esse cuidado, porque sim, quando você tem uma DS, existe um cuidado com a sua posse que você tem que ter, é sua responsabilidade. Total. Então, mais de uma pessoa para você ter isso esforço, é complicado. É conhecer o outro, é estar com a terapia em dia ou alguma coisa aí em dia para ajudar a gente na... E agora na pandemia é mais difícil ainda, né? Nossa! Dar conta. Não, de repente essa questão de serem vários no virtual me lembra, não estou julgando ninguém, tá? Nem estou falando que tá certo, que tá errado, mas me lembra aqueles vários contatinhos do Tinder. Que você não tem nada com ninguém, mas você tem assim uns 4 com umas 4 conversas paralelas. Com cada um você fala uma coisa, com cada um você tem um tratamento ou algumas trocas, e são 4 relacionamentos virtuais que tá ali, né? Como você troca alguma coisa, mas não são relacionamentos efetivos, né? Não são posses. Dentro desse assunto ainda de ter mais de uma posse, mais de um sub, mais de uma sub, né? Tem uma questão que muitas vezes a pessoa que está como top, está como dom, como dome, pode ter uma ideia de ela tem uma relação com um e também tem uma relação com outro. Idealmente, existe essa ideia de uma pessoa que tem relação com uma e com a outra. Só que muitas vezes, por conta da vivência, isso aí vai acabar se complicando e, na verdade, pode acabar se tornando uma relação entre 3 pessoas. E aí fica mais difícil de lidar ainda. É uma coisa mais complexa que você não... Gerenciar isso é muito complicado. Então, assim, é uma situação que eu não diria que é impossível. Mas sim. Tem quem consiga. Bem específicos. Sim. E também tem a questão de essas pessoas bottoms têm uma necessidade de frequência afetiva baixa, beleza. Mas se uma pessoa dessas aí já precisar de um pouco mais, dificilmente vai ser atendida. Então, também tem que ver essa questão da compatibilidade de frequência afetiva de cada uma dessas pessoas, tanto na monogamia baunilha quanto fetichista. Colocaram aqui que a safe é para ambos, assim como aftercare. Quem fala que não, esquece que os tops também são pessoas. Tá atacada, ela colocou que dom de pi nenhuma, que é o DPN. Geralmente a gente fala dessa galera que fala muito, fala que tem 5 posses, fala que tem 10 posses, a gente geralmente chama assim. E geralmente tá certo. Porque se é play partner, que é só uma pessoa que você pratica de vez em quando, nos eventos e tal,
beleza, uma amizade e tal, você pode ter muitas. Isso é muito compreensível de acontecer. Agora, de realmente ter um relacionamento, aquela coisa toda, não dá, gente. E uma coisa, difícil. vou meio que misturado nesse assunto, eu vejo muitas pessoas que entrando agora no meio, principalmente, acham que a meta é uma DS. Eu tenho que ter uma DS. Eu vou fazer tudo, eu vou negociar para uma DS. Gente, DS pode ser consequência. E ter uma DS não necessariamente é a melhor coisa do mundo, tá? Uhum. Você pode ficar... no meu caso, eu faço treinamentos. Treinamentos de pelo menos, no mínimo, 3 meses. No meu caso, tá, gente? Então, assim, pode ficar muito mais do que isso. E às vezes você pode ficar eternamente no treinamento. Porque, assim, uma DS é dedicação, galera. Não é... É uma relação que pode não ser romântica, no meu caso não é romântica, mas, cara, tem várias questões aí no meio que não dá para você deixar passar só porque você quer ter números. Melhor ter um monte de play partner, exatamente. Que aí você não tem que ter preocupação nenhuma, só se encontra para fazer a sessão, para fazer a cena e acabou, tá resolvido. Não tem que ter nenhum tipo de contato a mais. É o aftercare ali da hora e vocês têm uma amizade, então de repente consegue se falar uns dias depois e é isso. Mas não sem obrigação nenhuma de nenhuma das partes. Uhum. Ó, a Mistress colocou aqui de novo, ó. Mesmo sendo não monogâmica há anos, eu não me visualizo com capacidade afetiva e responsável em lidar com mais de uma posse. É isso, gente. É tempo, é dedicação, é esforço. E você tem que planejar tanta coisa que, olha, ser top é um trabalho do caceta. O negócio é só chegar lá e mandar e aproveitar. Não. Eu já tive que parar a sessão no meio, porque o meu bottom, meu sub, meu masoquistazinho, não se cuidou. Ele saiu, não comeu antes de uma sessão e ele começou a passar mal. Porque ficou muito tempo sem comer. Gente, se cuida. Você não pode fazer uma sessão sem comer, sem ter se cuidado, sem ter se hidratado. Não é vou lá. E se eu não paro, a gente poderia ter tido problemas. Então, assim, é minha responsabilidade isso também. E a comunicação, se você não está passando bem, você tem que falar com a pessoa que está lá fazendo as coisas, porque às vezes a gente pode não ver e isso é um problema sério. Então, assim, não é só cheguei, oi, tô mandando, eu que tô mandando, eu tô de boa. Não é, galera, não é. Tem mais coisa aí que falar. Hã? É bem mais que isso. Se você quer muito só essa parte, mais do que isso. Bem, mas então aí não é um relacionamento baseado nisso. É uma coisa que você quer fazer de vez em quando. Ou com pessoas assim, aleatórias, né? Aleatórias. Vou fazer uma sessão com uma hoje, vou fazer uma sessão com outra hoje. Não tem obrigação, não tem responsabilidade. Vou ser play partner ou não. Eu só quero sessão avulsa. Tem muitas pessoas hoje em dia que querem só sessão avulsa. E tá legal, galera. É bom você experimentar, você conhecer pessoas novas, para saber o que combina com você ou não. Mas não sai correndo querendo uma DS logo de cara, gente, porque isso dá um trabalho das duas partes. Não é só a dedicação do sub. Não é só a dedicação do sub. Pro teu masoca, eu sei que ele é masoca hard, pra ele passar mal, porque ele tava realmente... Ai, meu Deus, maravilhoso. Ó, colocar aqui, tem que ter confiança, respeito, responsabilidades. Não é só um... Ai, gente, eu tô com a tela ruim aqui. Pente e rala. Exatamente. Clica aqui pra ver quem é. Vamos ver, alguém pediu pra participar, não sei quem é, não vou deixar. Não. Se alguém que eu conheça queira entrar aqui na live, avisa. Tá dando uma hora. Vamos deixar a lista para semana que vem, se você pudesse. Vamos deixar a lista para a semana que vem. Isso, então semana que vem. A minha folheta deu aqui umas 3 páginas, né? Porque, inclusive, tinha uma parte que eu ia deixar completamente na sua mão, porque é um assunto que me deixa bem... Eu não tenho informação nenhuma, eu não acho que eu deveria saber, quer dizer, não deveria saber, não, eu tenho que saber, mas eu não acho que eu tenho propriedade para dizer que são as relações de
Daddy, mommy, baby girl, baby boy. Porque eu vi isso nas listas. Brett Tambor, eu tenho uma ideia. Pet. O dono estava muito estranho, essa questão do dono, porque dominador também é considerado dono pelas suas posses. Então ficou meio vago e a gente acaba misturando. E essa parte assim que eu vejo muitos caras, principalmente falando que são daddies. Não é o sugar daddy, mas eles são daddies das subs deles. E aí eu fico, gente, não sei essa diferença de um dominador para um daddy, né? Geralmente, isso é bem polêmico, a gente deixa pra semana que vem. Na verdade, tô com vontade de fazer uma live inteira só sobre assunto de age play, porque é extremamente polêmico. Extremamente polêmico. E muita gente acaba misturando coisas que não devia. Coisas contra a lei. Não, mas aí que tá. Muita gente confunde uma coisa com a outra e eu, até pela pós-graduação, as aulas que a gente teve de parafilias e transtornos parafílicos deixou isso bem claro e eu quero discorrer mais a respeito para não ficar uma coisa irresponsável leviana. Então, não, e muita gente acha que tem a questão do conteúdo sexual que muitas vezes não tem, né? Então, é um assunto que a gente tem que tratar com muita calma, né? Sim, e mesmo que tenha, são entre adultos. Então é bem diferente ali. Se não fosse adulto, não era age play, aí já era outra coisa. Exato. Age play é legal, super gosto. Tem gente que vai gostar, tem gente que vai ter preconceito, tem gente que não vai ter preconceito, mas não é pra ela. E é isso, gente. Mas é brincar com a idade, geralmente mais nova, mas pode ser mais velha. E essa questão de fetiche é como eu falo muito lá na loja, assim, não vamos criticar o fetiche do amiguinho. O que é bom para você pode não ser para o outro. E o que o outro gosta, gente, é dele. Ele gosta, eu gosto, eu pratico com quem eu gosto o que eu gosto. Se eu não gosto, eu não pratico e aí a gente vai se divertindo, né? E aí a gente não pode julgar o que agrada um ou outro, mas você pode dizer e deve dizer para o seu parceiro ou parceira ou a gama que for, o que você quer ou o que você não quer. Esses são os famosos limites, galera. O limite não é o quanto você aguenta apanhar ou não, tá? Isso daí é resistência. Gente. Que eu morro de rir, né? Que eu falo quando alguém vem querer ser entrevistado por mim, aí eu, então, limite é spanking leve, senhora. Aí eu, então, limite é se você faz ou não faz o spanking. Se você quer leve, é outra história. Porque é o que eu falo. Os lutadores, por exemplo, eles têm resistência à dor muito alta. Mas eles não estão sentindo prazer, não estão ficando ali excitados porque estão apanhando. Exatamente. Então, é muito diferente. Ótima comparação. E outras pessoas podem ter uma resistência super baixa ou muito específica, só de uma ou outra prática, um ou outro acessório, e ter muitos orgasmos, muito prazer. Então, a resistência não tem nada a ver com tesão ali. Gente, já deu mais uma hora. Eu queria só dar um aviso, falar uma coisa que eu acho super importante. A gente está aqui no Instagram, numa rede social, falando sobre fetiche. A gente está aqui numa live. A gente presume que todo mundo que está entrando tem mais de 18 anos, tá? Mas se por acaso alguém não tem e veio parar nesse vídeo aqui, já não era para estar aqui, tá? Só que, além disso, para todo mundo, de qualquer forma, tem um outro aviso específico, que tem que ter muito cuidado com onde você acessa, com o que você acessa e com quem você fala, principalmente na internet. Se você está vendo uma página, não importa se essa página tem centenas, dezenas, às vezes até milhares de seguidores, se você não sabe como garantir a qualidade daquela informação. Tá cheio de página que é lotado de seguidor e a pessoa fala uma coisa interessante e que tem propriedade e um bando de baboseira que é red flag, que é alerta de abuso, de misoginia, de machismo, de um monte de nojeira. Então, filtrem bastante. Tem gente que vende curso falando besteira. Sim. Não achem que porque a pessoa está vendendo alguma coisa que ela necessariamente está falando algo que tem sentido. Vocês têm que buscar ver o que eu diria assim, se a pessoa
ela não se expõe de maneira nenhuma, ou seja, se ela só usa fotos de outras práticas, fotos de internet, se a pessoa nunca mostra algo que ela fez, não estou dizendo mostrar o próprio rosto, não é isso. A pessoa pode usar uma máscara, pode não querer ser identificado, mas se a pessoa nunca mostra o próprio trabalho, a própria ação, eu não daria tanta confiança assim naquela pessoa. Mas isso também é fácil de forjar. A pessoa pode colocar coisas falando que é ela e não ser. O lance é realmente a gente criar uma educação, uma consciência de que não é porque é fetiche que eu vou deixar o machismo. Se você tem tesão em certas dinâmicas que incluem machismo, é uma coisa. Não se culpe por isso. Você pode ser uma mulher feminista e gostar de ser submissa. Não tem problema. O lance não deixar as pessoas empurrarem coisas goela abaixo de você e ser estranho e você achar que tá certo e que para fazer parte dessa dinâmica e experimentar o fetichismo, você vai ter que aturar isso, porque não é verdade. Não, não é verdade, não é verdade. Tem um discernimento, tá? Se tem alguma coisa... Eu leio de vez em quando aquelas coisas motivacionais, assim, se teu estômago e a sua cabeça tá te dizendo que não tá funcionando, não tá funcionando. Acredite na sua intuição. Tem alguma coisa errada. Se está ali martelando na sua cabeça, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Procure mais informações. Tenha mais discernimento. Sempre tem gente furada por aí. Sempre tem gente que está falando baboseira. E sempre tem gente querendo impor algumas coisas que não são a realidade. BDSM é consentimento acima de tudo. Tá? Mesmo para quem está lá nos... muita coisa, muito tempo, quero muito, tudo hard, ele tá ainda consentindo sim, tá? Então, muito cuidado. E outra, é muito complicado quando a pessoa de um perfil desse coloca a preferência dele como a verdade para todo mundo. É aquele patamar e se não for aquilo, não dá para ser nada. Então, quando é isso, corra. Procure outro. Procure outro. Sim. Gente, obrigadíssima para todo mundo que participou. A gente nem conseguiu fazer o que a gente estava planejando, o que é ótimo. Porque essa interação é super válida. É por isso que as lives têm essa magia, né? Muito mais interessante do que a gente gravar uma coisa aqui e depois colocar. Então, com certeza. Vai estar gravadinho aqui no IGTV, vai estar no meu canal do YouTube. A Angelique provavelmente vai pegar... Eu vou disponibilizar lá na loja também, partes. Isso. Que eu não sei se ainda tá de 15 em 15 o máximo, mas ela vai colocar lá também. Se vocês quiserem produtos de sexy shop, falem com ela. Se vocês quiserem os meus serviços de atendimento personalizado online, falem comigo. Pode ser individual, pode ser com casais, trisais, quadrisais, etc. Ou com familiares, ou a combinação geralmente é individual e aí faz uma outra sessão com mais gente se precisar. De acordo com a sua demanda, com o seu objetivo, com a sua necessidade. Ajudem a gente a compartilhar esses conhecimentos, porque o algoritmo não colabora. Essa questão de 18 anos é muito complicada nas redes e eu até entendo o receio, mas eu também acho muito chato eu não poder falar certas coisas para adolescentes, por exemplo, que isso existe. Porque, na verdade, os traços de parafilias, para quem tem, geralmente começa a aparecer na mesma época que a pessoa quer começar a beijar na boca. Que, geralmente, é na adolescência, né? Então, às vezes a pessoa acaba se traumatizando com aqueles desejos dela. E é muito ruim a gente viver num mundo que a gente julga tanto e não tem essa percepção de que é muito melhor você esperar até os 18. Mas, se você tem esses desejos, tá tudo bem. Adquira conhecimento e fantasie no seu sexo solo aí, na sua masturbação. Imagine esse fetichismo todo se você quiser. Mas, né, a gente tem essas questões aí bem polêmicas de leis e... A prática depois dos 18, por favor. Uhum. Então, gente, é isso por hoje. Obrigadíssima por tudo. Infelizmente, passa muito rápido. Muito rápido. E outro dia a gente vai fazer a lista que está aqui anotadinha.
Vamos ver se semana que vem a gente dá conta da lista. Se não der da lista inteira, a gente faz uma parte da lista semana que vem e em outra oportunidade, em outro dia, a gente termina a lista. Beleza? Vamos lá. Tá bom, galera? Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. Obrigada por todo mundo que participou. Sim, foi uma delícia. E continue celebrando a diversidade. Mesmo com a galera aí, eu não sei se você ficou sabendo da PL que estavam... Eu nem sei da votação que teve hoje, o que aconteceu. Da PL 504. Pelo que eu entendi, é só do estado de São Paulo, a galera da bancada evangélica, da deputada Marta Costa, que inventou essa porcaria, de querer barrar pessoas LGBTs em propagandas que sejam, que tem alguma coisa relacionada com jovens, com crianças. Como se crianças LGBTs não existissem e como se elas não sofressem violência e como se fôssemos má influência para essas crianças. Então, assim, ai, cansa. Sem comentários. Vamos seguir o nosso caminho, tentando sempre mostrar as informações para que as pessoas não fiquem perdidas e se metam emburradas por falta de informação ou por não saber aonde encontrar alguma informação digna e correta e que mostre para ela que está tudo bem ser diferente, né? Carol, então vamos lá. Aqui, que retrocesso. Pois é, eu nem sei o que deu. Falaram que no fim das contas, em alguma instância vai ser barrado isso, porque é inconstitucional, obviamente, mas já passou, foi aprovado algumas fases, inclusive, já. Então é bem preocupante, porque isso não deveria nem estar sendo questionado, debatido, cogitado. Mas, enfim, seguimos aí com força e com o que podemos. Desculpa, acho que tem algum jogo de futebol aqui, tá interferindo na live, gente. Vamos acabar, senão, eu não sei, o vizinho vai acabar entrando aqui em casa. Tchau.